Pois tá ótimo. Então a gente vai disponibilizar no canal do YouTube, que nem a palestra do professor Jaime, né, foi disponibilizada. Depois até tem que pedir a confirmação do professor Norton, não sei se tu tinha pedido para ele, Sheila, antes, né? Depois tu pede por offline, digamos assim, a gente conversa, tá? Sobre isso. E eu vou colocar aquele aviso, né, das, no chat, que é importante, né, de que, né, como vai ser gravada a transmissão, né, caso alguém tenha alguma questão que esteja ciente, né, que a gente tá sendo feita a gravação, né, das transmissões, não só aqui na palestra, né, como também. Ah, tá, a Sheila já colocou, ótimo, obrigado, Sheila. Não só na palestra, como também nas outras sessões, tá? Então, só passando rapidamente, né, a nossa programação de hoje, agora nós temos a palestra do professor Norton, tá? E depois nós temos um pequeno intervalo e a sessão técnica, com a apresentação de 5 trabalhos e depois a sessão de pôsteres, tá? Quando chegar na sessão técnica, eu explico um pouquinho melhor a dinâmica da sessão de pôsteres, tá? Para depois, no final, a gente fazer também um encerramento, que é importante também para, né, a conclusão do evento, conversar um pouco também a respeito da realização, tá? Falando rapidamente, pessoal, né, que a gente já está quase no horário da nossa palestra, mas só acho que é importante a gente falar um pouquinho antes do nosso workshop, né? Até porque é a primeira edição online e é um workshop novo ainda, né? A quarta edição e talvez algumas pessoas, né? Até depois era bom ver, né? Quem pudesse manifestar no chat aí, quem está participando pela primeira vez, né? Do nosso workshop. Então, tentando ser breve, tá? Se eu estiver falando demais, Sheila, Leandro, podem cortar o microfone, por favor, tá? Uh, o workshop nasceu em 2016, né, aqui no campus Ponta Grossa, na UTFPR, como um objetivo, né, com a criação do nosso programa de mestrado em ciência da computação no mesmo campus, né. Então eu, a Sheila e o André Pins, na época, conversando, né, começamos a ter essa iniciativa de fazer esse projeto. E nasceu nessa ideia simples, digamos, de reunir pesquisadores e ser um fórum para a gente poder se reunir, discutir a pesquisa e, principalmente, naquele momento, oferecer para os alunos, né, alunos de graduação, de iniciação e alunos de mestrado na época, um momento que eles pudessem compartilhar as suas pesquisas iniciais, ainda que fosse, né? E o que ocorreu é que a gente teve uma receptividade muito boa. Eu acho que a primeira edição em 2016 foi, digamos, foi bem local, mas já na segunda edição em 2017 a gente conseguiu abranger um pouquinho mais, né? E depois tivemos o acréscimo do professor Leandro, né, da UTFPR Curitiba, que ajudou muito nessa expansão também do evento. E em 2019 a gente teve uma edição bem encorpada, com participação aqui presencialmente em Ponta Grossa, principalmente do pessoal de Curitiba, né, da UTFPR, principalmente da Federal, vieram em caravana, né, foi acho que uma edição que marcou, digamos, esse crescimento do nosso evento, contando com participação também de vários pesquisadores de outros locais do Brasil, como por exemplo, né, do Cefet do Rio, que através do professor Pantoja, que depois vai participar também hoje nas sessões, né, que também trouxe vários alunos, né. Então, e também participação de outras pessoas. Esse ano também, né, eu sei que tem bastante gente da Federal de Goiás, pelo que a Sheila me passou, né, então eu acho que isso mostra a expansão do nosso evento. E aproveitando até o ensejo de ser o dia do professor, né, a gente desenvolve esse evento, esse workshop, com, com carinho, com amor, com paixão pela pesquisa, e assim como a gente leva o nosso dia a dia, né, na carreira, desenvolvendo as atividades, né. Então, tudo que nos motiva a conduzir esse workshop é por isso, né. Então a gente se reúne no nosso, né, tempo livre para conduzir o workshop, para organizar, fazendo reuniões em horários não convencionais, né, com esse motivo. Então a gente espera que vocês tenham aproveitado bastante. Estava muito bom o dia de ontem, a palestra e as sessões. Hoje eu tenho certeza que vai estar também excelente.
tá? E a gente traz a ideia é trazer esse momento, esse fórum, para vocês aproveitarem ao máximo esse momento para discutir, para conversar, tá? De antemão, a gente agradece muito o convite do professor Norton, né? A disponibilidade dele em participar e abrilhantar o nosso evento, tá? E um agradecimento muito especial, tá? A todo o comitê de programa, que fez um trabalho excelente, tá? Às vezes a gente pode achar que o nosso, a gente admite, nosso workshop ele é pequeno, né? Quarta edição e assim a abrangência dele, digamos assim, não é enorme, mas eu diria que a gente tem digamos assim, a graça de ter um comitê de programa excelente, que faz um trabalho excelente de revisão, né, que realmente revisa os artigos, dá contribuições, faz críticas construtivas, e eu acho que isso é fundamental, porque daí quando a gente vem aqui para as apresentações tenho certeza que ontem foram de grande qualidade, hoje também tenho certeza que vão ser de grande qualidade, o que certamente ajuda a impulsionar a carreira dos alunos, alguns de graduação, mestrandos, doutorandos, todos os pesquisadores envolvidos nesse processo, tá? Então a gente quer deixar aqui publicamente um agradecimento muito especial ao comitê de programa que fez um trabalho árduo, a gente sabe que está todo mundo super atarefado com milhares de tarefas, mas todos os componentes do comitê de programa fizeram um trabalho excelente, tá? A gente agradece muito e agradece também já aqueles membros do comitê que foram convidados e aceitaram, né, os seus convites e estão participando para ajudar a gerenciar as sessões, né? A gente até desculpa que foi um convite super em cima da hora, até por falta nossa, mas que a gente viu que a gente poderia, né, convidar, não só ficar nós nas sessões, né, como geralmente a gente faz, como o evento está nesse formato online, a gente decidiu convidá-los para abrilhantar mais o evento, acho que ajuda, né, a fazer mais essa conexão entre todos nós, tá? Então, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, aproveitem muito, desfrutem e se divirtam nesse Dia dos Professores. Sheila, a palavra. Oi, gente, boa tarde, feliz Dia dos Professores para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Eu tenho a honra de apresentar o Norton. O Norton foi meu colega na época que estudamos lá na Unicamp. Eu conheci o Norton, eu ainda era uma aluna de graduação, pesquisava linguagens, processamento de língua natural, o Norton também, e Norton já estava na pós-graduação, então ele era o modelo, né? E eu acompanhava. O Norton sempre muito divertido, muito expansivo, sempre alegrava os nossos dias lá no Instituto de Computação. Norton fez bacharelado em Física lá na Unicamp, depois fez mestrado e doutorado em Ciência da Computação lá no Instituto de Computação da Unicamp. Ele atualmente é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, trabalha lá desenvolvendo também pesquisa na área de inteligência artificial, e atua principalmente com tratamento computacional de sentimento, emoção, tratamento de diálogos, sumarização automática, aplicações de técnicas de inteligência artificial ao mercado financeiro. O Norton, eu não vejo ele há muito tempo, estava com muita saudade, estou muito feliz que ele aceitou o convite, feito muito em cima da hora, eu peço até desculpas, porque a gente, na organização, demorou muito para fazer os convites aos nossos palestrantes. Então, Norton, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite feito assim, tão correndo, e a gente está muito contente de te receber aqui. Pena não te receber presencialmente na UTFPR, que a gente gostaria que você viesse um dia conhecer o nosso belo campus, mas quem sabe a gente ainda vai ter a oportunidade de te trazer para passar um dia aqui em Ponta Grossa. Então, bem-vindo, sinta-se em casa, um grande abraço, já te deixo um grande abraço, e a casa é sua, fique à vontade. Ô, gente, antes de mais nada, pô, modelo, brilhantar, sem pressão, né? Sem pressão nenhuma aqui, né? É verdade, conheço a Sheila há muito tempo mesmo, né? Desde a época que eu li horóscopo no Instituto de Computação lá, interpretando de maneira criativa, claro, sabe? Então era interessante. Bom, eu vou começar apresentando aqui
Eu sou da época de chamar de slide, certo? Não sei se chama ainda isso. Transparência, eu falo às vezes. Aí entrega a idade legal, sabe? Chamar de transparência entrega a idade legal. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Perfeito, deixa eu ver. Isso, tá todo mundo vendo já, né? Perfeito. Gente, sim, como a Sheila falou, ela convidou, né? Sim. Né, Sheila? E eu fiquei meio sem saber, assim, nossa. Ela disse, não, fala um pouco aí da análise sintática e tudo, né? Aí eu pensei, em vez de fazer essa parte mais técnica e tudo, que vocês encontram em livros e tudo mais, e dar um overview mesmo do que a gente está fazendo para auxiliar, porque o pessoal gosta muito aí de fazer as análises e usar esse tipo de coisa, só que quando você vai trabalhar com português, a primeira coisa que você vai esbarrar é não há dados. Sabe? Não há de onde... eu tenho um modelo de aprendizado de máquina, só que ele precisa de dados, né? E não foi assim sempre, porque também não era assim que era feito o PLN. Então, a minha ideia é fazer só um breve overview em cima disso daí e partir para que dados a gente já tem. Eles estarão disponíveis logo, ainda esse ano, espero, né? E daí partir para realmente como eles foram coletados e como eles foram anotados, até para dar uma ideia do trabalhinho que dá esse negócio, sabe? O pessoal acha que PLN é brincadeira, não é não, é muito suor, é uma absurda coisa. Então, mas vamos lá. Então, começando aí, as apresentações já foram feitas, mais do que merecia eu até, né? Porque, nossa senhora, esses adjetivos aí eu vou falar para você, viu? Mas, enfim, eu vou falar sobre um corpus que a gente fez, que é o Dantes Talks. Esse nome não é por acaso, não, sabe? Que é a notação morfossintática de um corpus de tweets do mercado financeiro. E aí é muito interessante, porque as utilidades disso, elas são... Bom, tem inúmeras, né? Assim, a gente vai brincar um pouco com isso. Eu vou fazer assim, eu estruturei de modo a primeiro falar isso que eu já me adiantei, eu adoro fazer isso, me adiantar, né? Adiantar naquela, eu escrevo um slide bonitinho e eu me adianto, não quero nem saber, eu dou spoiler, cara. Bom, falando sobre a necessidade de dados, né? Aí eu vou fazer uma pequena pausa para apresentar o grupo todo, né? Calma que é rápida, sabe? Não vai ser uma coisa muito grande. E eu vou falar um pouco também, bem por cima do modelo sintático que a gente está usando, que é Universal Dependencies, e aí entrar mesmo no Dantes Talks e como ele foi anotado, certo? E as ferramentas que nós construímos. Bom, começando lá, dados e mais dados. Gente, quando eu comecei a fazer PLN, não era essa loucura que é aí, dessa necessidade enorme. Era muito mais baseada em especialistas e regras e tudo mais. E esses sistemas funcionavam, sabe? Eles funcionavam. Agora, é claro, há fenômenos que, primeiro, você não é para toda coisa que você tem um especialista, né? E segundo, fenômenos novos nem os especialistas entendem, sabe? Porque não deu tempo de se especializar. E aí veio que o machine learning, embora o processamento de língua natural seja bem, assim, seja distinto, o machine learning começou a tomar conta. E o deep learning também começaram a entrar. E tudo isso dentro da IA, muito embora tenha gente que já esteja separando, sabe? IA de machine learning, eu acho que ainda está dentro, certo? E isso não é por acaso. Primeiro, você automatiza a identificação de algum fenômeno. Pensa assim, se você precisa anotar emoção, toda vez botar para pessoas avaliarem, isso aí é lento, é caro, sabe? Não dá. Se você tivesse um sistema que pudesse anotar isso, classificar isso, marcar, ó, esse tem tal emoção, com uma acurácia razoável, seria um ganho enorme. Você ganharia em escala e custo, né? Mas mesmo que você tivesse um monte de voluntários especialistas, talvez não nesse universo, mas no universo paralelo, você teria um monte de voluntários especialistas, certo?
ainda assim, eles têm o limite físico deles. Você não pode entregar... Vai na Wikipedia aí, me fala até amanhã. É loucura isso. Você teria que ter um número muito grande. Então, você pode analisar uma quantidade massiva de dados. Então, não é à toa que Machine Learning está galgando. Ele é um meio... Vou pecar aqui rápido, né? Muito embora eu já tenha visto sistemas treinando em mais de uma semana, mas, enfim, é muito mais rápido do que botar pessoas para fazerem isso, mas ele é um meio rápido e também barato, entre aspas, né? Tudo relativo ao uso de especialistas, né, minha gente? No entanto, é óbvio que isso aí não vem de graça. Isso aí tem desvantagens óbvias, que seria o quê? Você precisa, como eu disse, ter os dados anotados. Então, aprendizado de máquina depende de dados, a partir dos quais as técnicas vão aprender. Se é que eu posso falar aprender, mas já cometendo o pecado do uso dessa palavra. Né? Achar correlações seria o mais correto. Tudo bem. Então, vamos rotular dados. Aí voltamos ao problema inicial. Isso, rotular os dados, é trabalhoso, é caro, e não bastasse isso, via de regra, é uma tarefa subjetiva, sabe? E por ser subjetivo, para você ter uma certeza de que os dados não têm um viés em direção à opinião pessoal de uma determinada pessoa, que foi quem classificou, que foi quem marcou os dados, você precisa de um número grande de pessoas marcando em paralelo, assim, independentemente, para depois você conseguir ver. É complicado. Isso, claro, para fenômenos mais subjetivos. Quando a coisa é um pouco mais objetiva, você pode reduzir esse número aí. Ou usar algum outro esquema de divisão de tarefa, mas, via de regra, pense, eu trabalhei bastante com anotação de emoção. Isso é extremamente subjetivo. Então, você precisa de muitas pessoas realmente para ter certeza, é exagero, mas para assim, não ter tanta dúvida de que aquilo que está lá realmente é a emoção real, ou pelo menos é como a maioria interpretaria, sabe? É isso que é importante. Então, temos essa enorme desvantagem. E voltamos à necessidade de ter um monte de trabalho a um custo enorme. A vantagem dessa vez é que no modelo antigo você tinha que ter um monte de trabalho a um custo enorme sempre. Agora é um monte de trabalho a um custo enorme para construir o recurso. Aí você pode replicar, assim, rodar o que quiser, testar o que quiser em cima. O recurso está lá. E é por isso que eu queria focar na produção, nos recursos de hoje, porque as técnicas vocês veem em livros, vocês veem fácil na internet, os recursos vocês não acham em árvore, certo? Esse que é o negócio. Como seria assim? Eu tenho aqui, eu vou anotar os dados. Eu tenho, sei lá, peguei de algum lugar que tem um monte de textos, ou diálogos, ou o que for. Tem um pessoal aí querendo anotar. Como seria o mundo ideal? O mundo ideal seria seus textos são homogêneos. Não tem ruído no texto, não tem problema, ele é perfeito, sabe? Ele é simplesmente assim, é Machado de Assis do início ao fim, você está entendendo? É só isso, esse é o teu texto. E ele é escrito seguindo a norma culta, não tem erros. Pensa bem, gente, pensa bem. Um texto assim, sem muita variação, sabe? Não que Machado de Assis não tenha, por favor, não entendo, mas o ideal seria isso, bem escrito, segundo a norma culta, e que o sujeito não só escreve bem, sem variação, como ele não erra. Então não precisa dizer que essa pessoa não existe. Certo? Acabou aí. Mas ainda se essa pessoa existisse, seria ideal também ter o fenômeno de interesse claramente demarcado, ou seja, subjetividade não é bom. Não. Esse é o mundo ideal e ele não existe nesse universo. A realidade é teus textos estarão cheios de fenômenos que, via de regra, são subjetivos, vão depender da interpretação de cada um, sabe? Isso é um problema. Dependendo de onde você pegar esses textos, você vai ter erros, uma presença enorme de oralidade, gírias, informalidade. E aí vem a questão, quem precisa da norma culta? Parece brincadeira isso, mas na prática, para comunicar, para que a gente possa se comunicar, a gente não precisa da norma culta. Sabe? Tá aí o WhatsApp que não me deixa mentir, sabe? Tá aí o Facebook que não me deixa mentir. Você não usa a norma culta e consegue se comunicar. Pro bem ou pro mal, mas consegue se comunicar,
certo? E aí temos a verdadeira visão do inferno para quem quer brincar com esse tipo de dados, que é o User Generated Content, o conteúdo gerado para o usuário. Para quem não conhece, essa figurinha aqui, na verdade, é um quadro, se eu não me engano, do Botticelli, retratando o inferno da Divina Comédia, sabe? Então, já começou, nosso corpus é Dante's Talks, né? Já deve ter algo a ver. E não é por acaso, não é por acaso. Verdade, a Divina Comédia não é só o inferno, mas a gente focou nele. Focou nele porque o resto é o resto, sabe? Aquele negócio. Se eu não ir para o inferno, eu já estou no lucro, não é verdade? Então, esse é o negócio que a gente tem que evitar, certo? Bom, dito isso, dito assim, ó, tem uma parte que é infernal, nós não temos recursos. Para português, então, nem se fala. Inglês até tem uma quantidade de recursos, mas é só inglês também, sabe? Português, e não só nós, não é assim, eu sou português. Não, não. Línguas que não inglês, elas têm uma carência enorme de recursos, por mais que tenham línguas que são muito mais faladas do que o inglês. Por exemplo, em termos de número de países, o espanhol bate o inglês. Em termos de número de pessoas, ninguém bate a China, gente, certo? Se bobear, tem planeta alienígena que não bate a China. Tá, então, agora, e aí? Mas o inglês é o que está dominando. Então, vamos fazer algumas apresentações, como essa história aqui começou. Isso aqui começou há muito tempo, ano passado. Em 2020, né, quando foi dada a resposta lá do edital que a IBM, que a FAPESP lançou com apoio da IBM, né, e a USP foi a vencedora, estabeleceu um centro de inteligência artificial, que é o C4AI. Ele começou a funcionar oficialmente em outubro do ano passado, salvo engano meu, dia 13, não foi uma data muito legal, certo? Mas, enfim, dia 13 de outubro do ano passado, né? E contou inicialmente com financiamento da FAPESP IBM e apoio da USP, que ofereceu o pessoal, e também instalações e tudo mais. Começou com 50 pessoas na proposta inicial, mais ou menos. Hoje eu não faço ideia, gente. Eu sei que é mais de 100, certo? Eu não faço ideia. Brota para todo lado o pessoal lá. E os parceiros, um ano de vida, isso aí, Xena. Já tem um aninho. E lá vai relatório, sabe? Relatório, sabe? Comemoração de projeto de um ano não é com festa, é com relatório. Bom, os parceiros, como eu disse, a IBM e a FAPESP, mas também entraram nisso o ITA, PUC São Paulo e a FEI. Para quem tiver interesse, esse aqui é o website lá do centro, vale a pena dar uma olhada lá, certo, gente? Tudo bem, quando esse centro foi criado, foram definidos desafios, vários desafios, tem várias áreas, certo? E uma dessas áreas é a chamada NLP2. NLP2 porque é NLPP, que é Natural Language Processing for Portuguese. Então, pro português, é processamento de língua natural pro português. E o objetivo a ser cumprido nesse desafio era gerar recursos para levar a PLN em português para o estado da arte. Leia-se, o estado do inglês. Quase não quer nada, né, minha gente? Mas é isso aí, esse é o objetivo, aquele lá. É chegar no estado do inglês. Para quem não sabe, vocês têm, assim, corpora anotados, tree banks, essas coisas em inglês, da ordem de milhões de tokens. A gente está nos milhares, não é nem dezenas nem centenas de milhares, você está entendendo? Alguns já estão em dezenas de milhares. Gente, uma, duas, três ordens de grandeza menor. É complicado isso, sabe? Aí você tem o quê? Treina algo pelo inglês, é lógico, você tem mais variação, você tem mais fenômenos representados, você consegue uma acurácia depois melhor. Conosco não, porque não tem o recurso. Então, justamente, nosso objetivo aqui é produzir e coletar dados anotados, sabe, com fenômenos que a gente considera interessante. Mas mais do que isso, também as ferramentas. Porque as ferramentas que funcionam para uma língua não necessariamente funcionam para outra. Mas é a mesma técnica. Gente, há variações linguísticas que são impressionantes. São impressionantes. As línguas humanas, elas são de uma riqueza inacreditável. É muito interessante quando você aprende outra língua, de preferência saindo um pouco da família, da sua língua, ver como as ideias são expressas de uma maneira assim, absurdamente diferente, sabe? Então, isso aí eu acho muito interessante.
O nosso mote lá para esse desafio é língua de poucos recursos, jamais, certo? Low resource language, no more. Certo? Acabou. Porque normalmente é isso que é, né? O português, low resource language, assim que fala. Tem que molhar aqui um pouco, né? Senão o negócio vai começar, volta a puberdade, fica falhando a voz aí. Dentro do desafio NLP2, tem vários grupos lá, né? Dentro desse, eu estou na frente de sintaxe parsing. Embora seja historicamente de diálogos, eu entrei nessa frente aqui porque eu acho que seria interessante trabalhar aqui nessa parte nessa parte sintática, que ela está muito negligenciada hoje em dia. Se você olhar todos os modelos que tem, eles são puramente léxicos. Por mais que digam, aqui ele mede semântica, ele não captura semântica. Ele mede concorrência léxica, ou seja, concorrência de palavra, que em alguns casos tem correlação com o significado, é claro. Sabe? Isso é o que acontece com o modelo tipo BERT. Eles não são semânticos. Eles não trazem um significado. Mas é claro que eles, de alguma forma, codificaram a vizinhança. Então, pelo menos dentro de um domínio fechado, você espera que aquilo lá tenha uma grande correlação com o significado, com a semântica das coisas. Mas troca de domínio, já era, sabe? Então, não trouxe o significado. Mas isso é uma outra discussão, né? Daria uma outra apresentação. A frente de sintaxe parsing hoje está concentrada num projeto que se chama Poetisa, que é Portuguese Processing Towards Syntactic Analysis and Parsing. Basicamente, a ideia do Poetisa é criar recursos e o ferramental baseado em sintaxe, focado em sintaxe para o português do Brasil. Então, é o nosso português e acabou. Há diferenças com o português europeu, com o português falado nos países da África, mas então a gente vai focar aqui, depois para expandir, aí é o outro trabalho. E dentro do projeto Poetisa, que ele é um guarda-chuvão, né, ele é maior, tem um outro projeto, Portinari. Esse sim é produção de um corpus multigênero. Quem quiser saber um pouco mais sobre Poetisa, está aqui o site dele. Certo? A gente tem um site bem simples, lá só apresentando algumas coisas. No momento, é disponibilizado apenas os corpora originais, não os que nós já temos pronto, nós temos coisa pronta sim, mas está em fase de refinamento, sabe? Então, até o final do ano, imagino que a gente tem alguma coisa. Mas eu não vou prometer prazos, que se sabe que isso daí, Deus me livre, né? Isso daí é pedir para dar problema. Bom, Portinari, ele é um acrônimo para Portuguese Tree Bank. A ideia do Portinari é ser um tree bank multigênero de textos em português do Brasil. No momento, então a ideia aqui é ser um monte de corpora aqui, cada um com suas árvores e tudo mais, né? No momento, o que nós temos é o corpus Folha, que são notícias da Folha de São Paulo, eu esqueci o período. São textos muito bem comportados, sabe? É muito interessante. Esses já estão anotados também já vou falar, a mesma coisa do Dante. É lá, o Dante espelhou o corpus Folha. Então, tudo que eu falar para o Dante vale para o Folha, exceto os fenômenos específicos, né? E tem o Dante, do qual eu já vou falar. Os outros, eles estão dormentes ainda. Até alguns começaram, mas ainda estão em fase muito inicial. E a ideia é fazer a anotação e revisão de anotação manual conforme o modelo de dependências universais, das Universal Dependencies. Certo? E o que são as Universal Dependencies? Deus me livre de falar tudo delas agora, porque, gente, isso aqui é enorme, certo? Mas, se eu puder resumir, você pode dizer que é um framework, né, para você fazer anotação de part of speech, certo? Fazer os tagzinhos de part of speech. Para quem não sabe, isso aí vai variar muito de qual modelo você está usando, mas, via de regra, é anotar a palavra, a classe
morfológica delas, verbo, substantivo, e também a sintática, você pode incluir, se está em sujeito, esse tipo de coisa, e relações, certo? Então, ele é... bom, part of speech não tem a parte das relações, mas é esse pedaço aí das palavras em si. Morfologia também, por exemplo, identificar o lema das palavras, sabe? Por aí vai, declinações. E dependências sintáticas, aí sim nos interessa. Part of speech captura a sintaxe lexical na palavra, sabe? A classificação sintática dela. Aqui nós já temos dependência, relação entre palavras. Nada semântico. Então, a UD, ela é basicamente morfossintática, o léxico estando aí no meio. A beleza da UD é que ela nasceu para ser universal, ou seja, uma para todas as línguas, e fracassou nisso, claro. Mas aí o que é a beleza disso também, maior do que a anterior, é isso, é que é aberta. Eles começaram, foi um pontapé inicial muito baseado no Pantry Bank, até, se eu não me engano, e agora há mudanças, quer dizer, ups, isso daqui não vale, isso aqui não vale, aí expande, certo? Então, eu acho o seguinte, eu vejo ela como um recurso que ainda não é universal, mas está no caminho certo para se tornar universal, e é por isso que a gente abraçou essa representação. Só a título de exemplo, você tem várias representações aqui, por exemplo, de estrutura sintática. Essa daqui é feita pelo Parser Palavras, que é um parser para português, e, salvo engano meu, também se espelha no Pantry Bank. E aqui a mesma anotação da mesma sentença usando Universal Dependencies. Eu ia dizer mais do mesmo, mas não é. Ela tem umas relações que mudam um pouco como entendia-se antes. Tem críticas, é claro, como tudo, mas o que eu gosto na UD é essa ideia de que não, estamos abertos para a expansão, porque no final das contas queremos sim ser universais, certo? Então eu acho essa abertura muito importante. Para quem tiver interesse, pessoal, tem um site da Universal Dependencies lá que tem um monte de coisa, tem inclusive corpora para muitas línguas, mas muitas línguas mesmo. E interessante, tem até de línguas nativas do Brasil, sabe? Línguas indígenas já anotadas. Então é uma beleza, sabe? É uma beleza isso daí, dá uma olhada. O tamanho deles eu não olhei, certo? Eu só não chamou a atenção esse tipo de coisa. Bom, feita essa preparação aí, vamos ao que interessa, né? O que é o Dante's Talks? Bom, o Dante, ele nasce como acrônimo para Dependency Analyze Corpora of Tweets. É para ser um tree bank dentro de um tree bank. O ordinário tree bank, ele é para ser um tree bank dentro de um tree bank, só que ele é focado em tweets. E no momento, ele só tem um corpo, certo? Tem que começar em algum lugar, que é o Dante's Talks. O Dante's Talks, ele não foi coletado pela gente, ele foi coletado na Unicamp por um aluno de doutorado da Ariadne, eu orientei, Fernando, e ele é um corpus de tweets do mercado financeiro. E ele foi coletado assim, durante o período, todo dia ia lá e coletava os tweets que faziam menção a algum dos 73 papéis do Ibovespa, ou seja, é de gente que usa o ticker da ação na mensagem. A ideia era filtrar o pessoal que não entende absolutamente nada e está só fazendo comentário aleatório. Era pessoal do mercado mesmo. E esses tweets, pelo Fernando lá, foram anotados... Pelo Fernando não, ele fez um experimento, tudo é enorme, com a emoção contida, conforme a roda de Plutchik. Quem tiver interesse, o corpus está disponível aqui, anotadinho, certo? Bom, o que nós fizemos? Nós pegamos o corpus do Fernando, que era de tweets do mercado financeiro, e dissemos, vamos anotar isso aqui conforme Universal Dependencies. E aí vem da onde vem Dante, o nosso inferno. O Dante, na sua obra, ele previu 9 círculos, se eu não me engano, no inferno. A gente emendou mais 2. O primeiro círculo no inferno, ele é o círculo dos tweets. Para quem mexe com linguagem vai entender. Por quê? Porque ele tem simplificação da escrita, ele tem inclusão de sentimento e emoção, palavras em outras línguas. É uma maravilha treinar
qualquer coisa automática em que o sujeito fica trocando esporadicamente de língua, sabe? Elementos não sintáticos e mais uma pancada de coisas. Por exemplo, primeira coisa, simplificação da escrita. Primeira simplificação e óbvia, não haverá acento. Então, aí você diz, mas aqui é meio óbvio. Mas eu uso sempre o exemplo de MACA. O que isso significa? Bom, pode significar maca, tipo a maca médica, pode significar a maçã, a fruta, ou pode significar massa. Massa, com C cedilha, sim, aquela arma medieval não muito legal, certo? Vale a pena procurar, porque não é legal. Então, olha só, não sei o que é, vai depender do contexto o que é isso. Aí, mas não, calma, isso aí, se ainda fosse isso, a gente estava feliz. Mas tem gente que remove as vogais, só remove as vogais, sabe? Então você tem valeu, tira VLW. Tem acrônimos, FDS, fim de semana. Sabe? Mas isso todo mundo usa. Gente, vocês vão descobrir que vai depender do contexto, isso aqui vai mudar, tá? Sentimento e emoção, alongamentos, muito, não precisa nem dizer que qualquer coisa que se baseie num dicionário vai marcar aqui como erro. Não vai entender. Isso aqui é só está transmitindo um sentimento. Pontuação irregular. Cara, quem usa pontuação para identificar o humor da sentença está perdido nessa daqui, ó. Sabe? Você não sabe. Fora a autocensura, emotion icons, sabe? Tem uma variedade enorme de coisas. Isso tudo no tweet, gente. Isso, quem for brincar com tweet, vocês vão enfrentar isso. E aí, todas aquelas ferramentas que o pessoal diz, 90 e tantos % da acurácia em textos cultos. Não, coitadas. Vocês vão ver o que é isso aí no tweet, minha gente. Aí, o que você tem? Palavras em outras línguas. Elas estão ou isoladas ou integram a sentença. Isoladas, por exemplo, nice. Eu fui só de PS4. Isso aí é real, isso daí. Pegou do nosso corpo. Oi, blá, 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 down, sabe? Ou elas estão integrantes, tipo call de venda. Fiz um timestamp nas put. Meu, isso aqui quem não é do mercado não entende. Sabe? Isso aqui virou grego aqui pro sujeito. Sabe? Isso aqui foram frases que eu tirei do corpus, tá? E fora elementos não sintáticos, né? Vocês têm hashtags, cashtags também no Twitter, certo? Hashtag qualquer coisa, sabe? É impressionante. Até na fala o pessoal já está falando hashtag alguma coisa, sabe? E os né? @mentions, né? E vocês, mas @mentions são usados normalmente para um perfil. Não, essa sentença, hoje vou beber um @vinho, é uma sentença real. Está no nosso corpus. O cara estava comemorando algum ganho de mercado, ele disse, hoje, ou ela, né? Hoje vou beber um @vinho, sabe? E muitas vezes é usado como vocativo, para chamar a atenção de alguém para a mensagem dessa pessoa. Então tem todo um quê de interação aí, é quase um diálogo, sabe? E isso dificulta muito. Esse é o nosso círculo dos tweets, né? E outros elementos não sintáticos tem URLs, que você nunca fala, e é raro aparecer em texto, tem no tweets, e retweets. Às vezes, não, RT não existe mais, o tweet não usa. Mas o nosso corpus é mais antigo e muitos corpos que vocês vão usar tem esse bendito, esse RT, que nada mais é que uma marca. E tem mais uma pancada que eu deixei de fora, né, minha gente? Não feliz com o tweet, com o círculo do inferno dos tweets, temos um nível abaixo, que é o círculo do inferno dos tweets do mercado financeiro. Esse aí tem tudo que o tweets tem, círculo do tweets, mais um léxico multilingüe, sentenças truncadas, sumarização absurdamente extrema, né? Se é que eu posso me dar o luxo desse pleonasmo aí, né? E capitalização, isso não tem uso. Letra maiúscula e minúscula não serve para nada, gente. Não tem padrão. É impressionante. É usado para ênfase, é usado aleatoriamente, é não usado, é usado em toda a sentença. É uma coisa assim que você... tweet que você tenta adivinhar para que a pessoa está usando capitalização. Aí diz assim, léxico multilingüe? Como assim, Norton? Vamos voltar aqui, certo? Eu já falei de palavras em outras línguas, mas às vezes elas são isoladas e não têm a ver muito com o domínio, elas não fazem parte do domínio, elas são estrangeiras mesmo, elas não estão incorporadas. A pessoa, sei lá, quis fazer um estilo, quis fazer
não faz parte do léxico. Ela trouxe, ela importou. No caso do mercado financeiro, é do léxico. Call de venda não tem tradução, certo? Fiz um timestamp, não, aqui já é importado. Essa aqui é uma beleza. Fiz um timestamp nas put. Put é opção de venda. E como se diz em português? Put. Sabe? Opção de venda é a descrição. Ninguém fala a opção de venda. É uma put. Está no léxico já. Timestamp não, mas isso está no léxico. Faz parte já do vocabulário de quem trabalha. Então é mais complicado ainda. Você troca. Então qualquer dica que você tenha de estrutura em uma língua, danou-se. E o que é mais interessante, elas, embora sejam estrangeiras, elas entram e elas obedecem às regras de gramática do português. Então você tem elas modificadas. Sabe? Startei eu adoro, cara. Aí você diz, não, você entende. Sim, mas eu queria lembrar que nós temos 4 bilhões de anos de evolução dentro dessa cachola, certo, gente? A máquina, ela pira na batata legal. Ela esquece. Não. Então, alguns exemplos de tweets reais. Enquanto isso, Lame 4, Lame é Lojas Americanas. Risos, né? Vai, o IBR4, um trouxa, ops, investidor, ele continuava, certo? Esse negócio de startup aí. R$13. Que ironia, hein? Aqui, ó, piscando o olho. Petri 4. Gente, esse aqui é maravilhoso. Acha a estrutura disso daqui. 11 do 4, 14, 17, 18. Maiores altas. Crot 3, 4,7%, R$48,75. Dá isso para um parser. Ele vai fazer assim, ó. No entanto, vocês entenderam. Vocês podem saber o que é Crot 3, mas vocês entenderam isso aqui tudo. Então, uma entidade qualquer chamada Crot 3 rolou 14,17%, imagino que seja positivo, né? É alta, né? Então é positivo. Tá R$48, beleza. Entendi. Quem quer que seja Crot 3. Mas entendeu. E aí, retweet, né? Isso daí não tem o que fazer. É óbvio que não era XXX, eu que matei aqui, né? Deu anonimizada, mas isso é um pouco mais comportado. Então, esse aqui é o círculo do inferno dos tweets do mercado financeiro. Gente, olha só, a gente pegou o mais baixo nível do inferno para trabalhar, certo? E foi isso que a gente fez. E aí, como que a gente fez para anotar tudo isso? Primeiro, que metodologia nós usamos? A gente pediu aí, né, voluntários, anotadores. Tivemos 3 anotadores e uma adjudicadora. Esses 3 anotadores eram alunos de último ano do curso de Linguísticas e Letras da Federal de São Carlos. E essa adjudicadora é professora no curso de Linguística da Universidade Federal de São Carlos. Certo? Então, ela que batia o martelo final. Então, nós tivemos gente com bom conhecimento da língua e sintático da língua, certo? Tinha mesmo, viu? Ficava até às vezes... mas, enfim. E é óbvio, né? Quem batia o martelo era uma especialista da área. Então, a gente teve esse cuidado. E a metodologia que a gente usou, como eu disse, foi a mesma lá a metodologia que a gente está batendo o martelo para todo o Portinari. Hoje ela foi feita, começou na Folha e a gente espelhou. E como que é essa metodologia? Primeiro, você tem ciclos de treino dos anotadores. No caso do Dante Stocks, foram 3 ciclos de treino. Você fazia tokenização automática. Já vou falar desse detalhe aí da tokenização, o que é, para que serve, essas coisas. Você fazia a tokenização automática, aí começava o ciclo. Os anotadores anotavam, o grupo todo discutia, via onde eles concordavam, onde discordavam, o que estava na cabeça de cada um, batia o martelo, e muita coisa ficou sem bater o martelo, que é extremamente ambíguo mesmo, sabe? Tá, muita coisa, mas não é a maioria, né, minha gente? A gente agora já está no 3º ciclo de revisão das coisas, sabe? E está ficando cada vez mais assentado. E aí a gente, ao mesmo tempo, ia refinando, criando nesse primeiro pacote, mas a cada ciclo ia refinando um manual de anotação para tweets. Anotação com Universal Dependencies
para tweets. Esse pacote era um pacote pequeno, 147 tweets, até porque a gente não tinha tantos tweets assim, né? Não podia queimar tanto. Isso aqui foi para treinamento. Aí nós começamos 12 ciclos com pacotes de 370 tweets. O último não deu 370 porque faltou, não era múltiplo de 370, mas 12 ciclos com 370 tweets cada. E o ciclo começava assim, a gente treinou nesse 147 e no outro corpus, que já estava anotado com o D, que não era nosso, o Bosque, a gente treinou um parser, que é um analisador sintático. Ele que ia pôr os rótulos de part of speech em cada token do Dante Stocks. Então ele treinou e aí fazia a anotação automática. E nisso os anotadores não faziam nada, né? Aí chegava, aí os anotadores sofriam, porque eles tinham que ver se o parser fez a marcação corretamente. E se não marcou, sugerir uma correção. Aí ia para discussão, porque os anotadores não necessariamente concordavam nisso. Batido o martelo, a gente refinava o manual com potenciais guidelines para anotação futura. Terminado isso, nós tínhamos nós tínhamos um pacote anotado automaticamente, revisado manualmente e adjudicado, certo? E aí, esse aqui já estava com a classificação final. Aí a gente usava isso aqui para retreinar o parser e começava com o novo pacote, outro ciclo, e assim recomeçava. Esse aqui, a gente achou, essa dinâmica pareceu muito interessante, e no final deu certo, porque a gente conseguiu focar em pedaços menores, não anotar um corpus de 4.000 e pedrada lá, de uma vez, que é extremamente trabalhoso, só para daí descobrir que o tokenizador tinha erro, o parser tinha erro, sabe? Ou estava errando muito numa determinada coisa, que um retreno talvez ajudasse. Então, ia levar um tempo gigantesco, e com isso a gente acelerou. Porque na medida que ia chegando no final, nos últimos pacotes, o tokenizador estava muito bom, o parser estava muito bom, e os anotadores já estavam ninja no negócio, sabe? Eles batiam o olho, é lá, sabe? Então, tudo se treinou. Então, começou assim lento, que a gente dizia, Jesus, não vamos terminar nessa década. E a gente terminou no prazo, era não lembro, acho que 3, 4 meses o prazo. Por quê? Porque acelerou. Isso ficou muito bom. Bom, falando lá do tokenizador, que eu disse que é o primeiro, o que é tokenizar, Norton? Pelo amor de Deus, a gente não é da área. Gente, se você vai anotar alguma coisa em língua natural, você tem que definir uma unidade. Anotar o quê? Colocar o rótulo em alguma coisa, um rótulo. Mas eu vou colocar o rótulo no quê? Parágrafos? O texto inteiro? Sentenças? Palavras? O que eu vou fazer? Você vai ter que dividir isso em unidades básicas. E daí, no nosso caso aí, a gente queria palavras. O problema é que vocês viram, nós temos hashtag PET4. Meu, não dá para separar isso. Isso aí significa PET4 é o ticker da ação preferencial da Petrobras. Não dá para separar. É o nome. E aí a gente decidiu também não separar nem o hashtag. Certo? Porque isso aí é usado muitas vezes como um indexador. É um mero indexador. E às vezes ele ocupa uma posição sintática clara. Ele é o sujeito, ele é, sabe? E vai. Então, isso daí, como é que você separa? Isso aí não é, estrito sensu, uma palavra. Então você define o que chama de tokens, são essas unidades básicas. E aí você tem que fazer um sistema que quebre nessas unidades básicas. Porque daí o que os anotadores fazem? Eles botam rótulo nessas unidades básicas. Eles rotulam essas partes que foram quebradas. Então, eu botei até a figurinha aqui de uma terra rachada, é mais ou menos isso. Você pegou o teu terreno lá que estava lindo e quebrou em unidades, não necessariamente do mesmo tamanho, né, menina? Mas quebrou em unidades, e cada uma delas vai ser rotulada pelos anotadores. No nosso caso, a gente fez, olha só, voltamos ao início da PLN. A gente fez um tokenizador totalmente baseado em regras. Por quê? Porque imagina você quebrar isso aqui, unidade básica. Veja que a maneira de tokenizar está no manual. Ela foi desenvolvida ao longo do caminho.
Então não dava realmente para primeiro passar, a gente ia ficar passando o mesmo corpus várias vezes. E nisso as pessoas vão cansando, né? Então a gente começou lá, baseado em regras. Como que você fez? As regras definidas como expressões regulares, para identificar e quebrar ali. E a gente partiu no Tweet Tokenizer da NLTK, a Natural Language Toolkit, para quem não conhece. E aí a gente foi modificando com novas regras, até ter um tokenizador para o Dante Stocks. Ele está altamente enviesado, sabe? Ele é pro Dante Stocks. Espera-se que ele sirva também para qualquer outro corpus de tweets do mercado financeiro, né, que tenha o mesmo perfil. Mas a gente não sabe, né? Porque não tem outro. Então, hoje está para o Dante Stocks. E a cada pacote, a gente primeiro passava o tokenizador. Lá ia para os anotadores. Os anotadores iam, não, aqui o tokenizador errou. Não é para fazer isso. Esses dois é para deixar junto. Esse que ele deixou junto é para separar. Aí isso aí ia para refinar, criar novas regras no tokenizador. Certo? E é impressionante, porque o negócio funcionou. Claro que pode ter um overfit legal, que se é que eu posso falar de overfit, né? Mas as regras são, né? São exatamente para o corpus. Ao final, a gente pegou o tokenizador, que é o Dante Tokenizer aqui, né? É Dante, mas certo seria Dante Stocks, mas não, ficava muito grande. E rodou outros tokenizadores, dentre eles aquele que a gente usou como base, o NLTK, o Twitter Tokenizer, pegou o tokenizer comum da NLTK, e outros dois, e rodou no Dante Stocks. Se vocês olharem Precision, Recall e Micrograph Score, vocês veem que ele bateu em tudo. O que isso nos diz? Ele consegue tokenizar legal o Dante Stocks, deixando bem claro. A gente não conseguiu testar em outro corpo do mercado financeiro, porque não tem, mas seria interessante fazer. Bom, não tem até onde eu saiba, né? Então, esse aqui. Então, nós temos um tokenizador, que está batendo 98 aí de Micrograph Score, sabe? Então, ele estava, ao final, ele estava muito bom. Era uma ou outra coisa que ele errava. Essa é uma ferramenta que a gente vai disponibilizar, sim, porque para quem, de repente, isso eu gostaria muito que alguém fizesse, sabe? Pegar e usar em tweets comuns ou tweets de outro domínio, sabe? Que é para ver se ele generaliza, sabe? Porque foram regras, as regras foram com base no Dante Stocks, é claro, certo? Mas nunca se sabe, né? Bom, e a anotação de part of speech? É outra ferramenta que a gente construiu, mas não construiu do nada. A gente começou com o ThePipe 1, que é uma ferramenta para anotar conforme o modelo do Universal Dependencies. É uma ferramenta muito boa. Ela tem duas versões. Depende da rede não lembro se a primeira é com rede neural, mas a segunda é uma rede profunda, certo? Então, você tem o ThePipe 1 e o ThePipe 2. E tinha um terceiro, que é o UDFI. A gente começou com o ThePipe 1 e passou para o 2. Qual que era a ideia? A ideia era o seguinte: pega esse aqui, a gente não modificou, a gente usou, só retreinou ele. A gente primeiro começou treinando num corpus já anotado com o D. Que corpus foi esse? É o BOSC. O BOSC, ele é um corpus que eu acho que majoritariamente são notícias de jornal, mas tem outras coisas lá também. E foi anotado pelo Alexandre Rademacher e o grupo dele lá, com Universal Dependencies. É muito interessante esse corpus aí. Então, o que a gente fez? A gente treinou ele, e daí testou, aplicava no Dante Stocks, a cada ciclo de anotação. E aí, quando depois da adjudicação, lembra do ciclo? Você tinha o treinamento automático, você tinha a anotação manual, adjudicação, discussão, e daí retreino. O retreino era desses caras aqui. Certo? Aí o que acontece? Ao final, lá no 8º pacote, a gente parou, parou no 8º porque esse aqui é um artigo que vai ser publicado agora no ENIAC desse ano. Ele tem os detalhes de tudo isso daqui, tem mais detalhes aí de como foi feito. Mas o lance
a gente primeiro tinha os 8 pacotes do Dantestocks, já anotados, adjudicados, bonitinho. Aí separou de cada um desses pacotes 20% aleatoriamente para teste e treinava nos 80% restantes. Só que não era de tudo. A gente ia incrementando, botando no treino cada vez um pacote a mais no treino, na parte de treino. O teste era igual. Então, vamos ver aqui. O que é esse aqui sem nada? Ah, sim, a gente testou o quê? O UDPipe 1, o UDPipe 2 e o UDFI. A gente fez o retreino dos 3 nesse esquema. Então, aqui é ele sendo testado no conjunto de teste inteiro, né? Mas ele sem treino algum no Dantestocks, ou seja, treinado só no Bosque. E aqui é o F-score dele. Você pode ver aqui, o F-score vai de 75 a, sei lá, 82, 83. Certo? Ele vai aqui. Aí aqui no 0 é o quê? Ele foi treinado no Bosque mais aquele conjunto de 147, se não me engano, tweets do treino dos anotadores. Aqui é treinado no Bosque, mais o conjunto inicial dos anotadores, mais o pacote 1. No Bosque, mais conjunto dos anotadores, mais os 2 primeiros pacotes. E aqui ele foi treinado no Bosque e no conjunto dos anotadores, lá de treino dos anotadores, mais nos 7 primeiros pacotes. Tá? Então, como dá para ver aqui, o F-score dele foi aumentando na medida em que a gente adicionava pacotes. Aqui, ao final, eu suspeito, aqui nesses aqui, que ele já deve estar chegando numa estabilização. Acredito que quando a gente não fez ainda a coisa, mas quando fizer para os 2, eu acredito que aqui ele deu uma estabilizada. E, consistentemente, o UDPipe 2 foi melhor que o UDFI e melhor que o UDPipe 1. Para ser bem justo, não há diferença estatisticamente significativa entre esses 2 aqui de cima. O UDPipe 2 e o UDFI. Mas a beleza disso não é só isso daqui. Aqui, veja, ele está treinado no Bosque e mais um tanto, que vai variando, do Dantestocks, certo? Aí a gente não só via o F-score dele no Dantestocks, mas no Bosque também. Qual que era o intuito? O intuito era ver, tudo bem, eu peguei ele está funcionando super bem no Bosque. Será que ao jogar tweet para ele treinar, eu não vou acabar piorando ele no Bosque? Ou seja, para texto bem formado, ao colocar tweet, eu não pioro a classificação do texto bem formado. Está aqui os resultados no Bosque, gente. A mesma coisa. Ó. Então, enquanto que ele ia melhorando no Dantestocks, no Bosque, era variação estatística só, sabe? Flutuação estatística só. Então, isso é uma beleza, porque isso nos dá um indício, não é para acabar, mas isso nos dá um indício de que os parsers, eles estão sendo enriquecidos, sim, com o material com tweets do mercado financeiro, melhorando, sim, no caso de tweets do mercado financeiro, mas sem perder o seu desempenho, sem reduzir o seu desempenho no lado de textos bem formados. Ou seja, esse aqui é são candidatos muito fortes a parsers que podem ser usados. Isso tudo em português, hein, minha gente? Então, nós já temos 2 resultados aqui. Um é o tokenizador. Nesse caso, ele está bem para o Dantestocks mesmo. Não sabemos como ele se dá com outras partes. E esse aqui, o UDPipe 2 ou 1, a gente deu para vocês 3 escolhas, certo? E dizendo, ó, a gente vai entregar o 2 treinado com Dantestocks, no Bosque e Dantestocks, ou seja, enriquecido. E isso aqui, se fosse para arriscar, eu arriscaria que tem boa chance de se dar bem em outros domínios, sabe? Em outros corpora, porque, gente, a gente foi de texto jornalístico para tweet do mercado financeiro. Eu espero que vocês tenham entendido o inferno do Dante lá, sabe? A gente foi lá para o fundo do poço mesmo, sabe? Pior que isso sei lá, eu não sei. Mas eu não vou dar ideia. Eu não quero dar ideia que o pessoal ainda vai inventar uma nova rede social que faz isso, tá? Bom, e por fim, para não dizer que a gente ficou só nisso, não. Nós também adaptamos uma ferramenta para anotação da UD. Existe uma ferramenta muito boa
que é o Arborator Brew. Ele é uma ferramenta colaborativa, para múltiplos usuários anotarem o mesmo corpus. E ela é gratuita e é adaptável. A gente usou isso para adaptar uma versão nossa, que vamos lançar também, que é corrigindo alguns problemas que nós encontramos e oferecendo funções novas funcionalidades que a gente achou bastante útil, principalmente na hora de fazer a adjudicação. A adjudicação com essa ferramenta ela não é tão fácil, mas como a gente dependia disso, a gente construiu também. Enfim, gente, esses eram os principais resultados, mas não só isso. Temos também, no Corpus Folha, foi gerado um manual, tá, que virou relatório técnico para anotação UD em português do Brasil. Existem, sim, outros documentos, mas eu acho que esse daí ele é bem completo e grandinho, né? E na parte do Dantestocks, a gente está fazendo um apêndice meio cancerígeno, que o bicho está enorme já, sabe? É impressionante, ele cresce e não para. A gente está fazendo um apêndice para esse manual aí, focando em tweets. Então, seria assim, guidelines para anotação manual de tweets em português. E, é claro, o corpus, que a gente já terminou de anotar, está fazendo agora só refinamentos de pepinos que a gente deixou para trás, tá dizendo, não, isso aqui a gente discute depois. Esse corpus tem 4.050 tweets, ele é o corpus original lá, anotado com emoção, só que a gente removeu tweets repetidos e a gente descobriu tweets de fora do domínio. Como? Porque havia um perfil no Twitter que é Cruz3, que casa de seu ticker da ação ordinária da Souza Cruz. Mas também é um perfil, se não me engano, de um cantor, não lembro de onde. Enfim, não preciso nem dizer que tem alguns tweets assim. Mas agora esse está garantido, que só tem tweet do mercado financeiro. Eles estão anotados com emoção, não foi a gente, originalmente, né? E agora com Partos Pitch da UD. Certo? Esse é um recurso, tá? Eu queria só chamar a atenção para vocês de uma coisa, pessoal. Olha só, vocês têm um corpus de tweets do mercado financeiro anotado com emoção, não sentimento, ou seja, diz a emoção, tristeza, alegria, essas coisas, e classificação sintática, certo? Daí, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem tentar ver se a estrutura sintática é um bom preditor da emoção para tentar aplicar em outros tweets. E aí, como que eu anoto a estrutura sintática de outros tweets? Acabamos de mostrar aí o DeepPipe, certo? Que é uma ferramenta que está se dando super bem. Pega ele treinado no Dantestocks e no Boss, que eu acredito que ele vai se dar muito bem em outros tweets, certo? Você pode, por exemplo, aproveitar que está anotado com estrutura sintática e emoção e ver se tem correlação com o valor das ações. Assim, o céu é o limite. Tá? É a sua criatividade que manda. Mas o recurso está ali. Essa é a beleza. Pô, Norton, mas 4.000 tweets não é milhões. Calma, a gente tem que começar de algum lugar, né? A ideia é crescer isso daqui, certo? E os próximos passos também do Dantestocks é a lematização do corpus, ou seja, a adição da forma canônica dos tokens. Já vou adiantando que vai ser uma pedra grande para a gente empurrar, porque tem coisa que não é óbvia, principalmente que leva hashtag, ou tem hashtag uma sentença inteira, vai que é tua. Gente, sabe? Como é que se classifica isso? E a anotação, finalmente, das dependências. Até agora ele está só com Partos Pitch. Não, a gente vai anotar as dependências. Isso aqui, a lematização sai, eu acho que ainda esse ano. A anotação das dependências, eu acredito que fique só para o ano que vem, tá? Gente, eu coloquei aqui, vocês dizem, meu Deus, o cara está no 39, ainda tem aqui, tá? Não, aqui são só referências, certo? Depois, se quiser, eu mando o PDF daí para disponibilizar desses trabalhos que eu falei, certo? É isso, gente. Eu espero não ter entediado demais vocês, né? Um pouco eu sei que entediei, mas demais nunca se sabe, né? Eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É muito bom ver essas iniciativas, sabe? A gente tem que começar, gente. Tem que começar. E quando você começa, você se arrepende que dá um trabalho, né?
Mas depois o fruto vem e é interessante, sabe? É muito legal. Obrigado, hein? A gente que agradece, Norton, foi muito legal. Eu vou convidar todo mundo a agradecer o Norton. Foi muito bacana, parabéns, Norton, gostei demais. Fiquei com saudades, até às vezes dá uma vontadinha de voltar, sabe? Olha, eu também posso dar um pulo aí, né? Então. Ali perto tem Vila Velha, né? Eu queria ver. É aqui, na verdade, né? Então, é perto da bem cidade. legal. Né? Então, é lá legal, conheço lá também. Gente, nós estamos abertos para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta pode levantar a mão, que aí a gente atende. Enquanto isso, eu posso eu mesma fazer uma pergunta? Claro. Eu tenho duas, na verdade, Norton. A primeira que eu queria fazer é se vocês continuam coletando tweets para aumentar o corpus, se tem alguma equipe trabalhando nisso, se por enquanto não. Não, nós não estamos fazendo isso, não, sabe? A gente parou para anotar isso daí. O nosso foco está... Nós estamos querendo, Sheila, entregar uma coisa assim, bem feita, assim, o melhor que a gente consiga, sabe? E, então a gente teve que parar, e não, vai ser isso aqui, e é isso que nós vamos refinando. Porque o corpus do Fernando, ele demorou não muito para ser coletado, mas para ser anotado com emoção, ele demorou. Eu lembro, eu participei disso. Esse nosso, gente do céu, foi o semestre não, 2020 começou. Não, foi o semestre passado inteiro. E mais esse, o semestre passado inteiro, em julho entregamos a primeira parte, e agora ficou no refino, sabe? De questões tipo nome próprio, erro de digitação, vai estar até com erro de digitação marcado, sabe? Os tipos de erro, sabe? Para você ver, dá para levantar estatísticas. Então, a gente quer entregar um negócio realmente rico. E daí nós não temos massa para ficar coletando e não tem jeito. Porque você sabe, a gente vai perdendo alunos, sabe? A gente vai, os anotadores ficam aí um ano e pouco e zarpam. No nosso caso, até menos, sabe? E aí você perde o cara treinado, né? Porque aí o cara adquiriu know-how e acabou. Né? Não é que você substitui, ele é insubstituível. Você tem que começar do zero com outro anotador. A outra pergunta que eu queria te fazer, Norton, é porque eu vi que vocês lidaram com parser. Eu lidava com parser, né, sintático. E aí eu lembro que para nós as preposições eram um problema muito sério. A gente tinha ambiguidades no nível sintático que a gente não conseguia desfazer. Então, às vezes, a gente gerava 4 árvores sintáticas, 8, 10 árvores sintáticas diferentes, dependendo da quantidade. E a gente viu que tinha uma relação muito forte com a quantidade de preposições que a frase tinha. Aí eu fiquei com a sensação, mas você pode me dizer agora que eu estou errada, que nos tweets esse seria um problema menor, porque eles são frases menores e muitas vezes as preposições não aparecem, né? Aí eu fiquei pensando, talvez lá eles não tenham muito problema com isso, né? Não, daí eu fiquei me perguntando se os anotadores ajudaram bastante nisso, né? Porque quando você tem anotadores, eles ajudam muito a tirar a ambiguidade, né? Sim. Bom, Sheila, na época tua era regra, né? Era basicamente baseado em regras. Então, essa é a beleza do machine learning, né? Mas e como ele tomou essa decisão? Cara, é uma rede profunda, só Deus sabe. Você tá entendendo? Só Deus sabe como ele tomou essa decisão. O que eu sei é que tinha essa anotação e ele tá acertando o que os humanos disseram que era. Então, sabe, é mais ou menos isso. E no nosso caso, sim, ele tem bastante sim. E os anotadores, e é por isso que quando veio a requisição para anotador, até tinham perguntaram, Norton, você não tem algum aluno aí? O quê? Botar o pessoal da computação para anotar fenômeno linguístico? Aham, ó o porquinho voando lá. Ó. Na hora que se enxergar ele lá, é o dia que eu vou fazer isso. Tem que ser gente que saiba disso. Então, fomos para o curso de Linguística e Letras. E vou te dizer, não me arrependo em nada. Povo muito bom mesmo, sabe? Às vezes eles discutem, eu até faço cara de quem está entendendo, sabe? Mas não estou entendendo nada do que eles estão falando, sabe? Você vê que realmente precisa ter gente que entenda do domínio, sabe? Então foi uma decisão acertada. E eles sim estão salvando a pátria nisso. Agora eu vou te dizer,
O parser, não, o parser está funcionando, né? Como que regra ele capturou? Deus sabe. Se eu não me engano, é uma LSTM que está lá, mas eu também não sei direito qual delas, sabe? Então, Deus sabe, eu não faço ideia. Mas é bonito, né? Mesmo isso é muito bonito, né? Esse fenômeno, é bonito né? de ver, mas dá medo, sabe? Você troca e o bicho erra. Mas aí que tá. Antes, Sheila, se você parar a pensar, quem eram os teus especialistas que definiam as regras? Era o livro de gramática. O livro de gramática, conforme interpretado por você e pela Ariadne. E pelo Stolf, era. E pelo Stolf, sabe? Aí que entra. A gente anotou com gente que, tudo bem, está na graduação, mas está terminando a graduação. Isso eles tiram de letra. E precisa ser de gente do final, porque o D eles não aprendem. E você tem que mudar o modo de ver as coisas. E tem uma doutora em linguística em cima, sabe? Então, não é qualquer... E no Corpus Folha também é o pessoal da Linguística e Letras e tem uma doutora em Linguística fazendo a adjudicação. Então, a gente precisou... Isso é bem legal mesmo. Não, dá dá uma outra cara. Quando você olha as discussões, Sheila, deles, é assim... Você fica até feliz quando tem uma dúvida computacional. Essa eu sei responder, sabe? Agora eu. Agora é minha vez, né? De abrilhantar a coisa, né? Aproveitando que o novo vocabulário, né? Que você aprendeu com o Gleifer. Legal. Gleifer, pode falar. Oi, tudo bom? Professor Norton, muito obrigado pela palestra, estava excelente, acho que conseguiu falar com muita leveza de um assunto tão difícil, né? E deu para passar para nós assim, realmente aquela figura da pedra no final ali é bem complexo lidar com tantas situações assim. Mas essa pedra ela já está polida, sabe? Depois, para nós ela veio maior, sabe? Eu imagino. E aquilo que tu falou no início também eu achava, né, que a língua portuguesa estava, assim, a gente não tinha esse corpus, né, mas não sabia que a gente estava tão atrás, assim, comparando com o inglês, né. Então, esse trabalho de vocês, da equipe, aí é muito importante. E eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais daquela parte que tu falou no final, os tweets foram anotados e com emoção, né? Como é que foi essa parte da anotação da emoção? Foi também, no caso, o pessoal da linguística? Não, a parte da emoção, nós já pegamos eles anotados com emoção. Isso aí foi um trabalho de doutorado do Fernando, orientado pela professora Ariadne, do IC da Unicamp, e co-orientado por mim. Então, eu sei como ele fez, mas não é parte do Dante... Não, perdão, ele é parte do Dante porque ele foi subsídio para o Dante, né? Ele que foi a base para o Dante, mas não foi um trabalho feito no Dante Stocks. Foi feito anteriormente. Foi feito anteriormente. E aí, esse daí, como que ele foi feito? Foi um experimento online. Você fez uma chamada, disparou na universidade e em outros lugares, pedindo para anotadores, e foi feita uma ferramenta para o cara poder usar no celular, baixava a ferramenta e fazia anotação, e anotava quantos quisesse, e aí tinha todo um gerenciamento, foi bonito de ver, para mandar, para assim, não concentrar tweets, assim, sabe? Assim, um tweet de 10 anotadores e outro nenhum, para distribuir ao máximo tweets nos anotadores. Porque tem muito abandono, tem muito dropout nisso daí. O cara começa e não termina, sabe? E foi um trabalho enorme do Fernando para poder fazer com que cada tweet fosse anotado por pelo menos 3 anotadores distintos conforme sua emoção. Então, esse corpus que tu vê, a emoção que está lá, ela é a emoção conforme a maioria de 3, ou seja, pelo menos 2, né? De pelo menos 2 pessoas diferentes. Não é assim, nossa, que maravilha, o legal era ter mais. Cara, o legal era ter muito mais, mas já foi um parto conseguir isso daí, sabe? Mas, frisando, não é da parte do centro, isso daí a gente já pegou anotado. A gente adicionou sintaxe para colocar mais uma camada que daí permite mais coisas, sabe? Você já tem o léxico, obviamente, mas aí você vai ter a classificação gramatical de cada token. Você vai ter uma tokenização
dirigida ao Twitter. E você vai ter a estrutura sintática. Quer dizer, daí para criar um modelo de aprendizado que leve em conta isso e faça alguma correlação com o próprio mercado financeiro, sabe? É rápido. Mas hoje isso não era possível. Ontem vai. Hoje ainda não é, porque a gente não disponibilizou, mas logo, logo vai ser, sabe? Sim. Eu imagino que é bem complexo e deve dar um pouco, em certas situações, deve dar uma... Por exemplo, uma pessoa pode achar uma emoção, a outra pode achar outra. Sim, a subjetividade é enorme. Eu imagino que seja bem complicado. Os tweets em que ninguém concordou foram jogados fora. Pois isso que eu ia perguntar, né? Na metodologia ali tinha um momento que os anotadores mas essa daí é porque era sintaxe, entendeu? Anotar sintaxe é um fenômeno sintático, ele não é tão subjetivo quanto anotar emoção. Sim. Então, o que acontecia? Via de regra, no início, os anotadores não tinham entendido direito a categoria, você está entendendo? Porque, realmente, é uma quebra. Depois eles já estavam, como eu disse, já estavam ninja disso daí, sabe? Estavam muito bons. Mas, às vezes, tinha um quê de interpretação. Um interpretou o tweet de um jeito, o outro do outro. Isso mudou a categoria sintática das coisas. E aí a gente sentava e discutia. Não, mas porque também faltava a eles, por incrível que pareça, eu era o especialista de domínio, sabe? Ou seja, era um caolho guiando os outros, sabe? Terra de cego, né? Lá viu, o cara tinha um olho só, né? Mas enfim, e aí, não, gente, isso aqui quer dizer assim, isso aqui quer dizer isso, o significado dessa sentença é isso. Então essa é a classificação disso, entendeu? Era isso, mas isso só na parte sintática. A parte de emoção não foi nossa. Então, essa daí, você tinha, assim, um monte de tweet que foi jogado fora lá. Mas esses tweets não vieram para nós. No nosso, nenhum tweet foi jogado fora, porque a gente tinha que chegar num consenso. Sabe? Sentava e discutia, e chegava e... não, tá certo, verdade, sabe? E aí ia. Ninguém saiu assim, não, eu tenho certeza que estava diferente. Isso aí não. E é uma beleza, porque quando você está... quer dizer que isso nunca aconteceu? Não, aconteceu em algumas coisas, gente. Aí essas coisas a gente marcou como, meu Deus, marca como X, a gente botou X. Não é para fazer isso com X ou D, mas a gente marcou como X, para depois ver. Aí a gente discute com o pessoal da Folha, aumenta o grupo, né, para ver se tem algum. E às vezes nem assim. Aí tem um grupo que foi formado, o pessoal da frente aí, né, de sintaxe parse, se juntou com outras pessoas que trabalham com o D no Brasil, montaram um grupo nacional. Não que tenha milhares de pessoas, ou centenas, ou dezenas. O grupo é pequeno. Então, mas enfim, e aí discute. E eu vou dizer para vocês, tem coisa que nem lá. Mas aí, nesse caso, é o caso que é um tag de um token do tweet inteiro. E aí eu não sei, a gente não tomou essa decisão ainda, mas muito provavelmente vai ou manter X ou criar alguma coisa dizendo, não tem concordância sobre o que negócio é esse. Não dá para jogar fora o tweet inteiro, né? Quando só um token tá com problema. Por isso que não terminou, tem todas essas etapas de refino, sabe? Dá para sacar que essas discussões não são rápidas, sabe? Porque no nosso grupo, sobe para o grupo do Portinari, aí sobe nacional, gente. Sim, imagino que deve ser bem árduo o trabalho. Muito obrigado. Impressionante, Norton. Parabéns. Muito legal mesmo, viu? Muito obrigada, na verdade, né? Porque é uma coisa que a língua portuguesa precisa, e eu sempre soube que a gente estava muito, muito atrás do inglês, e precisa que alguém faça, a gente precisa. Você sabe, Sheila, eu acho que um dos grandes ganhos aqui, das grandes contribuições, melhor dizendo, é esse manual. Porque com esse manual em mãos, em tese, mas põe em tese nisso, outras pessoas podem anotar de maneira idêntica. Não vai, né? Nós sabemos que não vai, mas enfim, bastante semelhante. Aí ele já deixa de ser. Ele foi construído com esses caras, né? Com gente especialista. Isso é muito legal. Exato. E daí outras pessoas, não necessariamente especialistas, podem começar a aplicar. A própria metodologia pode ser usada para criar outros. E nisso começa a crescer.
Sabe, é o que vocês estavam falando do workshop, como começou. Cara, tem que começar de algum lugar. E a nossa esperança é que isso cresça, porque tem muita gente dependendo, muita gente precisando, e aí, só que às vezes não sabe como fazer, tá tudo espalhado, não tá. A ideia é focar, tentar voltar. Gente, se vocês fizerem assim, para nós deu certo. Vá, tenta, e aí aumenta. Quando a gente vê, a gente tem. Porque isso daí, tudo bem, tem recursos que teve universidades que pegaram, mas às vezes não só uma, mais de uma, sabe? Botou um monte de gente lá para fazer recursos enormes, mas boa parte é pessoas aumentando recursos. E é isso que a gente queria, dar o pontapé inicial. Tem esse. São 4.050. Ah, quero fazer mais 500. Já são 4.550. Tá certo. Certo? E essa divulgação sua é muito importante, né, Norton? Quanto mais vocês divulgarem, quanto mais isso aparecer, que nem agora nós aqui no Paraná estamos sabendo. Então, quanto mais gente souber, melhor, né? Porque fica mais enriquecedor quanto mais gente contribui. No Twitter. Depois que botar no YouTube. YouTube, aí já era, sabe? Legal. Muito bom. Parabéns. Muito obrigada, Norton. Muito obrigada. Só tenho a agradecer você. Obrigado a vocês, minha gente. Muito legal. Quem sabe depois, uma hora, eu te procure para contribuir de alguma forma. Assim eu volto a aprender com as novas técnicas. Estamos abertos a isso, viu, Sheila? A colaboração é sempre bem-vinda. Não prometo fundos, mas colaboração é sempre bem-vinda. Fundo a gente nunca tem. É chegar alguém e dizer assim, ofereço trabalho, rapaz. Legal, Norton, muito bom. Muito obrigada. Gente, eu convido vocês a agradecerem o Norton mais uma vez. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, aí até às 15h30? Só um pouquinho, acho que não sei se o Leandro quer divulgar a maratona, aproveitar o espaço. Ok, aproveitar então o espaço, só para falar, né, que já que estamos no workshop aqui do Paraná, amanhã está acontecendo a primeira Maratona de Programação do Sul, então, primeira vez aí que as instituições do sul do país se reúnem para promover, né, uma maratona de programação nossa, em parceria com a SBC, com o apoio deles, inclusive. Então, a partir das 19 horas, no canal oficial da Maratona de Programação da SBC, lá no YouTube, vai acontecer a cerimônia de premiação, vocês podem acompanhar. E a partir das 19 horas também acontece o Mirror Contest no URI Online Judge, com os mesmos problemas que foram aplicados na prova, daí esse contest é aberto para todo mundo que quiser participar, pode participar também. É a mesma prova. Então, é isso, né? Lembrando que as inscrições para a Maratona de Programação Oficial da SBC vão até dia 18, segunda-feira agora. Então, quem ainda não inscreveu seus times, né? Quem ainda não se inscreveu, corre, que ainda dá tempo. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Leandro. Então, é isso aí, gente. Vamos participar da maratona. É legal. E eu acho que é muito bom depois para arrumar emprego, viu? Os meus amigos que participavam da maratona se deram bem no final. Eu vejo agora eles. Gente, então temos 12 minutos aí de intervalo, pode ser, né? Acho que podemos manter a sala aberta até para facilitar. Sim. Então, 10 minutinhos aí a gente já recomeça com a sessão técnica, tá? Muito obrigado. Beleza, então. Obrigada a todo mundo. Valeu, Norton. Valeu, gente. Obrigado, hein?